Vamos abrir a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche seus olhos, meu querido. Peça ao Espírito Santo de Deus que continue falando ao seu coração agora por intermédio da tua palavra. Louvado e exaltado seja o Senhor, meu Deus e meu Pai. Louvado seja o Senhor, porque a tua palavra é verdade, é viva e eficaz. Louvado seja o Senhor por essa palavra que revigora, essa palavra que nos sustenta. Agora, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. E que teu nome seja honrado, que teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Meus amados irmãos, talvez nenhum outro versículo da Bíblia tenha sido mais útil, tem sido mais eficaz para consolar pessoas na turbulência da vida, do que este versículo. Depois de falar que o Espírito Santo nos assiste na fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, depois que o Espírito Santo intercede em nós por gemidos inexprimíveis, agora vai tratar sobre este plano perfeito e vitorioso de Deus na nossa vida. E eu quero aqui, à luz desse versículo, destacar algumas lições para nós. E a primeira coisa que Paulo nos informa aqui, irmãos, é acerca de uma convicção inabalável. Ele começa assim no versículo de número 8. Sabemos. Este termo na língua grega vem da matemática. É um termo exato. É um termo preciso e não hipotético. É uma linguagem com certeza experimental, nós sabemos. Notem aqui que Paulo não está dizendo nós sentimos, nós imaginamos, nós prevemos, mas sim nós sabemos. Nós sabemos aqui não é apenas um saber teórico, que leu num livro, que aprendeu numa aula. Este saber aqui é um saber empírico, é um saber prático, é um saber existencial, é um saber completo. E é a mesma linguagem que ele vai usar na sua segunda carta. Timóteo, capítulo 1, versículo 2, eu sei em quem tenho crido. E é a mesma linguagem que ele vai usar em Filipenses, capítulo 1, verso 12. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós sabemos, queridos, a turbulência da vida, as crises que nos encurralam, os dramas que nos emparedam, as situações adversas que nos entrincheiram, que nos cercam, é muito importante você ter uma âncora segura, ter um alicerce sólido, ter uma convicção inabalável. Nós sabemos. Eu fico olhando a experiência, nós sabemos aquilo que Jó vai afirmar no final do seu livro. Depois de ser golpeado pela enfermidade, depois de sofrer um abalo financeiro, depois de enterrar os seus filhos, depois de ser criticado pelos seus amigos, depois de estar no fundo do poço, e ao receber de Deus uma gloriosa revelação da sua majestade,
da sua glória, do seu poder. E este homem vai afirmar: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. Essa é a linguagem de Paulo. Portanto, sabemos, é uma convicção inabalável. Diga comigo novamente: é uma convicção inabalável. Talvez, meus amados irmãos, o nosso drama como crente no Senhor Jesus é afirmar que nós sabemos. Não significa que nós entendemos nos detalhes. Muitas coisas que acontecem conosco, não conseguimos entender os detalhes. Por que isso? Porque nós não enxergamos no escuro. Porque nós não enxergamos ali na curva. Porque nós não sabemos o que está exatamente no final da linha. É por isso que nós nos afligimos. Meus amados irmãos, porque quando estamos ali no meio do molinho da tempestade, no centro da tempestade, o que nos cerca é medo. Você se lembra os discípulos atravessando o mar da Galileia? A tempestade está lá assolando o barco. O vento rígido está empurrando a embarcação de um lado para o outro. O medo deles é do naufrágio, porque eles não tinham clara percepção do destino deles, que o destino deles seria ao outro lado da margem. Entretanto, eu quero lhe dizer que Deus lhe enxerga no escuro, que Deus está lá na curva, que Deus está lá no futuro, como agora está aqui, que o futuro seu já foi estabelecido lá no céu. E quando você toma consciência disso pela fé, você diz: nós sabemos, ainda que eu não saiba explicar, nós sabemos. Queridos, portanto, quando você não conseguir explicar os detalhes da sua vida, quando você não conseguir entender os detalhes da sua vida, você pode entender a Deus. Portanto, ainda que você não entenda a providência de Deus na sua vida, você pode entender Deus, porque Ele é o seu Pai, Ele é seu amigo, Ele é seu conselheiro, Ele é soberano. Por isso podemos dizer: sabemos. Você pode dizer novamente: sabemos? Sabemos. E em segundo lugar, este texto nos ensina sobre um otimismo ultra circunstancial. Diga comigo: otimismo. Otimismo ultra circunstancial. Acompanhe aí comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam. Notem, irmãos, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Sabe por quê? Para o crente acontece coisa ruim também. O crente fica desempregado, o crente bate o carro, o crente enfrenta bala perdida na rua, o crente enterra os seus mortos. Nem Paulo está dizendo que todas as coisas vão se encaixando como que numa mera coincidência, como que num jogo de dados. Não, não é isso que Paulo está dizendo aqui no texto. O que Paulo está dizendo é que nós sabemos que Deus está no controle das circunstâncias, temperando alegria, temperando choros, temperando saúde, temperando na doença, na prosperidade, nas adversidades, nos avanços, nos recursos. E às vezes, as providências de Deus são doloridas, são carrancudas, são severas, são graves, às vezes dói. Todavia Deus está tecendo uma tapeçaria
Deus está montando o mosaico. Deus está trabalhando não contra nós, mas ao nosso favor. E ao fim dessas coisas cooperam. É isso que ele vai afirmar em 2 Coríntios, capítulo 2, 14. Olha o que ele está dizendo: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Meus amados irmãos, é muito importante você entender isso, esse consolo. Eu quero ilustrar isso para você entender. Eu vou ler essa ilustração, preste atenção. Vou estar lendo essa ilustração. Certo menino brincava à beira de um lago, com um barquinho de papel. E ele está ali brincando à beira do lago, com o seu barquinho de papel, quando de repente, sopra o vento forte, afasta o barquinho perto dele, e vai lá para o meio do lago. Logo o menino começa a chorar. E nesse momento aproxima um rapaz, e pergunta: menino, por que você está chorando? E ele disse: o meu barquinho foi levado, o vento soprou e voltou para longe. O rapaz disse: fique calmo que eu vou te ajudar. E ele pegou algumas pedras e começou a jogar as pedras na direção do barco. O menino ficou bravo e disse: não faça isso. E o rapaz disse: sossega o teu coração, eu estou jogando as pedras na direção do seu barco, para cair perto do seu barco. E à medida que essa pedra cair, ela vai formar uma onda. E essa onda, ao crescer, vai empurrando o seu barquinho de volta para você. O fim dessa história é que o barquinho retornou ao menino através dessas ondas provocadas pelas pedras jogadas pelo rapaz. Meus amados irmãos, olhe para mim, tem hora que Deus lança algumas pedras na nossa direção. Às vezes ficamos com medo, às vezes ficamos apavorados, às vezes ficamos desesperados. Mas essas pedras são providências carrancudas de Deus, têm um único propósito: trazer-nos para pertinho de Deus, trazer-nos para perto do nosso Criador. Note isso, é um problema que machuca você, que dói em você, que no momento faz você sofrer, mas a providência, ainda que seja dolorida, ainda que seja carrancuda, ainda que seja severa, ainda que seja grave, Deus está trabalhando nessa providência para o seu bem. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, desse otimismo ultra circunstancial, sabemos que todas as coisas cooperam. E a terceira verdade que gostaria de tratar neste texto: uma bem-aventurança imediata. Diga comigo: bem-aventurança imediata. Acompanhe, o texto diz assim: cooperam para o bem. Aqui está um ponto importante. Deus não é sádico, Deus não é cruel, Deus não é tirano, Deus não tem prazer de ver seus filhos sofrendo, mas Deus treina seus filhos. Deus, Ele treina seus filhos. Deus coloca-nos numa academia da graça, e precisamos exercitar a nossa musculatura. Às vezes ficamos cansados, às vezes ficamos fadigados, às vezes ficamos exaustos, às vezes ficamos com medo. Mas eu quero lhe dizer para você que Deus não trabalha contra você, Deus trabalha por você, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando por você, para Deus trabalhar através de você. Você pode falar um amém?
Vocês se lembram também quando o povo de Israel estava lá na Babilônia, padecendo ali no cativeiro babilônico? O profeta Jeremias escreve dizendo: Deus tem pensamento de paz a vosso respeito, e não pensamentos de mal. Ainda que a providência de Deus seja dolorida, ainda que a providência de Deus seja severa, ainda que a providência de Deus seja severa e cause medo, seja carrancuda, seja grave, o pensamento de Deus é de paz, o projeto de Deus é de bem, a obra de Deus é para o seu bem. Deus está trabalhando por você e não contra você. Não contra você. Mas a grande pergunta do texto é essa: que bem é este? Que o texto está nos informando. Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é este? Que bem é este que o texto está nos ensinando? Que o texto está dizendo? É riqueza, é saúde, é prosperidade, é sucesso profissional. Que bem é esse? E o apóstolo Paulo vai responder no final do versículo. No versículo seguinte, ele diz em Romanos 8, 29, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para sermos conforme à imagem do seu Filho. O grande projeto de Deus na sua vida é esculpir em você a imagem do seu Filho. Queridos, ser rico, ser famoso, ter isso, ter aquilo, ter saúde, isso pode até vir a reboque. Entretanto, o grande projeto de Deus na sua vida, o grande projeto de Deus nas nossas vidas, é que você seja parecido com Jesus. É que você seja parecido com Jesus. É esse o grande projeto de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu algumas lições que sofreu aqui na terra. A escola de Deus não nos livra do sofrimento. Diga comigo, a escola de Deus não nos livra do sofrimento. Aliás, nós aprendemos mais no sofrimento, muito mais no sofrimento do que nos momentos de folga. Nós aprendemos muito mais no sofrimento do que nos momentos de bonança. Nós aprendemos muito mais no sofrimento do que nos momentos de exultação. Eu anotei aqui uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz assim: portanto, Deus nunca te leva para uma região tão profunda que a graça de Deus não seja mais profunda para sustentar você lá e para tirar você de lá. Vamos repetir essa frase? Portanto, Deus nunca te leva para uma região tão profunda que a graça de Deus não seja mais profunda para sustentar você lá e para tirar você de lá. Quando Jesus recebe o pedido de Marta, Senhor, está enfermo aquele quem ama. E Jesus diz para os emissários: essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. Mas Lázaro morreu. Porque Jesus permitiu que ele morresse? Porque Jesus permitiu que ele fosse sepultado? Porque Jesus permitiu que ele ficasse 4 dias debaixo da terra? Foi para a glória de Deus. Preste atenção, porque havia uma crença para os judeus que os mortos podiam ser ressuscitados até o 3º dia, mas depois do 4º dia seria impossível. Só Deus, uma pessoa, podia fazê-lo. E Jesus espera o 4º dia para que todos soubessem que Ele não era apenas um grande homem, Ele era o próprio Deus ali, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus em carne.
E isso trouxe glória para o seu nome. E isso foi para que muitos judeus crescem em Jesus. E isso foi caminho para que muitos recebessem a salvação por meio de Cristo Jesus. Portanto, quando Deus permite uma luta na sua vida, meu amado irmão, entenda isso. Ele está trabalhando para o seu bem. Ainda que você não entenda. Ainda que você não entenda. Ele está trabalhando por você, querido. Ele está trabalhando por sua família. Ele está trabalhando no seu lar. Ele está trabalhando para o seu filho. Ele está trabalhando para o seu esposo, para seus entes queridos. Enfim. Em quarto lugar, observe o privilégio inaudível. Um privilégio sublime e fantástico. Olhe comigo o versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Notem que Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo. A palavra de Deus mesmo diz: quem semeia vento colhe tempestade. Quem semeia carne colhe corrupção. Entretanto, se você ama a Deus, a sua vida está nas mãos daquele que está sentado na sala do comando do universo. Se você ama a Deus, as mãos de Deus dirigem o seu destino, dirige os destinos da sua esposa, da sua família, do seu jovem, da sua esposa, enfim, dirige, meu amado irmão, creia nessa palavra. É palavra de Deus, é palavra que liberta, é palavra que traz ânimo, é palavra poderosa, é a palavra de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Agora vamos entender uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são essas pessoas que amam a Deus? E a resposta é: aqueles que compreendem, em primeiro lugar, que foram amadas por Deus. Que foram amadas por Deus. Porque você não ama a Deus antes de Deus ter amado você. O seu amor por Deus é refluxo do fluxo do amor de Deus por você. O seu amor por Deus é a resposta do amor de Deus por você. Então, quando você ama a Deus, saiba disso, querido. É porque Deus já tinha amado você. Então você é atraído por Ele, por essas cordas de amor. É porque foi Ele mesmo que abriu o seu coração para você amá-lo. Então, por mais adversas, por mais diferentes que sejam as circunstâncias, que ameaçam, que encurralam, que deixam você lá no fundo do poço, saiba disso, Deus ama você, é por isso que o ama. É por isso que o ama. Certa feita havia um menino que caminhava animadamente pela rua, com os embrulhos no braço, guardando com muito carinho aquele embrulho. E alguém se aproxima ao menino e pergunta: menino, o que você está levando aí? E o menino responde: eu estou levando uma coisa boa. Mas o que é que tem dentro aí deste embrulho? Eu não sei o que tem dentro aí desse embrulho. Ora, se você não sabe o que tem dentro desse embrulho, como é que você tem certeza de que é uma coisa boa? E o menino vai responder: porque foi o meu pai quem me deu. O meu pai só dá coisas boas. Queridos irmãos,
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor mesmo disse: qual de vós pedirá para você um pão, você lhe dará pedra? Queridos, que pai, o filho pede um peixe e o pai vai dar uma cobra? Que pai vai fazer isso? O filho pede um ouro e o pai vai dar um escorpião? Jesus Cristo mesmo declara: se vós que sois maus sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará ao Espírito Santo aqueles que lhe pedirem. Já estou concluindo. Em quinto lugar, quero chamar a equipe de louvor. Em quinto lugar, este texto nos ensina sobre um plano glorioso. Diga comigo, este texto nos ensina sobre um plano glorioso. Acompanhe o versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção, este chamado aqui não é aquele chamado geral externo. Este chamado aqui é específico e eficaz. O texto está se referindo aos eleitos, chamados por Deus, atraídos por Deus, trazidos por Deus, convocados por Ele mesmo, convocados por Deus. Portanto, quando você entende que foi escolhido por Deus, quando você entende que foi amado por Deus, quando você entende que Deus o chamou, que Deus te puxou por essas cordas de amor, você vai entender uma coisa: esse Deus jamais amaria você, esse Deus jamais chamaria você, esse Deus jamais atrairia você, esse Deus jamais escolheria você, esse Deus jamais fazeria isso para destruir a sua vida, para tornar você uma pessoa miserável e infeliz. Ele chamou você, Ele escolheu você, Ele salvou você, para que você pudesse entender que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Como está escrito no livro de Jó, que nenhum dos seus planos vai ser frustrado. Portanto, quando você enfrentar uma luta, não murmure. Quando você enfrentar uma luta, não reclame, não. Porque Deus está no controle, porque Deus está no trono, e Ele está trabalhando por você, e o plano dele não pode ser frustrado, e todas as coisas cooperam para o seu bem, daqueles que amam a Deus.